Mas e aí? Como é que vocês estão hoje? Falem. Como diria a musa, baby, fala pra mim. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão mal? Estão bem mal? Bem mal. Bem Poxa. cansada. Eu tô com Thalita bem mal. Ai, gente, mas hoje vai animar um pouquinho, vai animar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre introdução textual na redação, que vale tanto para o SSA, para quem vai fazer, e também vale para o Enem, obviamente, né? Lembrando que dentro de uma estrutura de introdução, como eu tinha falado na aula passada, tem que ter no mínimo de 6 e no máximo até 8 linhas. Porque eu tinha dito, eu não sei se vocês lembram, quem estava lá na aula, que redação, ela precisa ser objetiva, mas ao mesmo tempo ela precisa atender todos os elementos necessários. E aí, por incrível que pareça, falar na introdução é falar de uma estrutura pré-pronta, não é? Por quê? Ela é justamente a porta de entrada do texto. Então, tudo que vai ser abordado dentro da sua redação, exceto a conclusão, claro, ela deve aparecer nessas primeiras 6 ou nessas primeiras 8 linhas. Então, se não tiver essa estrutura, acontece um risco muito grande de você ser despontuado na competência 2, que avalia justamente a estrutura dissertativa argumentativa, tá? Então, essa estrutura, o coração dessa estrutura da introdução são justamente as teses. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre tese, e a gente vai ver a diferença, por exemplo, de tese explícita e de uma tese implícita, né? Que eu também vou explicar o que é, conforme a aula for passando. Mas, dentro de uma redação, a primeira coisa que você precisa fazer é o parágrafo, óbvio, né? Eu falo óbvio, mas tem gente que ainda peca nesse sentido. O outro questionamento, o outro elemento que tem que ter é o tópico frasal, que eu também vou explicar o que é daqui a pouco. Tem que ter a contextualização detalhada do tema, que é o que a gente chama de ampliação temática. E aí tem que ter a contextualização da tese, que é como se fosse um preparo, né, sobre o que você vai falar, e as próprias teses. Que aí é o que eu falei agora de tese explícita e uma tese implícita, certo? Vejam só. No parágrafo, eu vou passar isso para vocês, porque a gente faz isso de forma tão mecânica que aí, às vezes, a gente não entende o porquê que esse parágrafo é necessário. Mas vejam, se é por acaso, lá no texto, ou até mesmo comigo, quando vocês estiverem fazendo a redação e eu corrigindo, todo o texto tem que ter esse parágrafo, né? Tem que ter esse espaço. Mas por quê, professor? Ele indica justamente o início de sua fala, vamos dizer assim, e quando você termina com um ponto final, logo embaixo vai ter um novo parágrafo, que é justamente a construção de uma nova ideia. Se isso não tiver no texto, se isso não aparecer em momento nenhum, a gente chama isso de texto corrido. E quando isso acontece na estrutura dissertativa argumentativa, você perde lá seus 120 pontos, né? Então, sua redação ela pode variar entre 40 e 80 na C2. E isso é o que a gente chama de erro grave, né? Sempre lembrem que os erros mais comuns, os erros que vocês podem considerar mais banais, são os erros que mais despontuam na redação do Enem. Do exemplo, dentro da introdução, se você não seguir o parágrafo, a sua nota já cai, por exemplo, para 120 pontos. Então, se não tivesse espaço, né, logo na primeira linha de cada parágrafo, você perde lá, justamente, esses 120, você perde sua nota e sua nota vai para 120 pontos. Ah, professor, é muito, eu vou perder 60 pontos. Desculpa, 60 pontos. Eu vou perder 80 pontos, aliás.
É muito, não é, professor? É muito, sabe? Então, eu sei que vocês não fazem isso. Vocês têm cara que não fazem esse erro. Mas não custa nada alertar, né? E a outra coisa da outra estrutura é o tópico frasal. E aí esse tópico frasal é onde muita gente tem dificuldade, que é o seguinte: pelo nome, tópico frasal, tópico, né, é aquela parte do texto em que você vai colocar palavras-chave para falar sobre o tema. Exemplo. Vou pegar a minha redação mais uma vez. Ó, vou ler para vocês. De acordo com Martin Luther King, ativista político, a violência cria mais problemas sociais em vez de resolvê-los. Então, ó, isso já é um tópico frasal. Professor, mas por que isso é um tópico frasal? Veja, quando a gente tem um tema, certo? A gente sempre utiliza frases de impacto, onde essas frases elas precisam ter relação com a temática. Desse tópico frasal que eu li para vocês, o tema de redação é formas de combate à prática do bullying nas escolas brasileiras. Então a gente sabe que o bullying é um tipo de violência. Então, o tópico frasal, que eu vou ler de novo, de acordo com Martin Luther King, ativista político, a violência cria mais problemas sociais em vez de resolvê-los. Então vejam que praticar o bullying, vou botando a relação aqui para vocês, praticar o bullying gera mais problemas do que soluções. Então eu estou tendo essa relação do tópico frasal com o tema de redação. Agora, claro, vocês precisam ter consciência do tópico frasal que vocês vão utilizar. Ele sempre precisa ter uma relação com o tema. Sempre, tá? Não esqueçam disso. Não adianta você querer, por exemplo, colocar... Deixa eu pensar aqui. Um gera-bactéria da vida, né, de Shevchenko, num tema que fala sobre conscientização da violência com armas no Brasil. Claro, se você souber fazer a relação e que fica uma relação muito clara sobre o que você trouxe e o tema, tudo bem, você pode fazer. Agora, se você quiser utilizar só porque meu amigo utilizou e eu achei bonito, quero usar também, se você não souber como utilizar, não utilize, tá? Qual é a recomendação de tópicos frasais que eu dou a vocês? Para quem apresenta dificuldade de escrita textual, sempre utilize os tópicos frasais coringas. Ah, professor, mas o que é isso? São frases de impacto que podem se encaixar em quaisquer temas, tá? Eu até falei na aula passada sobre a primeira lei de Newton. Vocês estão lembrados que um corpo está inerte ou está parado até que uma força maior ou igual atue sobre esse corpo e mude o seu trajeto. Esse tópico frasal é um tópico frasal coringa. Eu consigo encaixar em qualquer coisa, em qualquer tema. Se eu quiser falar sobre saúde, se eu quiser falar sobre tecnologia, se eu quiser falar sobre meio ambiente, se eu quiser falar sobre animal, se eu quiser falar sobre até uma pena caindo no chão, eu consigo utilizar esse tópico frasal. Então, ó, guardem isso com vocês. Tópico frasal sempre vai ser aquele que vai impactar a abertura do seu texto, certo? É algo de destaque. Mas, professor, eu posso utilizar uma música, por exemplo, o trecho de uma música? Olha, poder, pode. Eu recomendo? Não. Por quê? Por exemplo, vocês conhecem Beyoncé, não conhece? Conhece Beyoncé alguém? Digam que sim, pelo amor de Deus. Sim, com certeza, né?
Pronto. Tem uma música dela que eu gosto muito de utilizar, que é justamente a Pretty Hurts. Já ouviram essa música? Solta um trechinho pra gente. Sim. Juro que eu vou qual é. soltar. Juro. Tenho vergonha de cantar. Ó, esse trecho fala justamente... Pelo menos lê a música, né? Olha, quer que eu leia mesmo, é? Peraí, vice. Expõe teu talento pra gente, garoto. Brilha. Meu amor, eu já brilho sendo professor. Tá bom. Verdade, verdade. Vou botar pra vocês o trecho. Peraí. Sara já foi minha aluna, ela sabe como são as coisas. Peraí, deixa eu... É justamente o refrão da música. Enquanto tá carregando aqui, que a minha internet hoje tá bem lenta, é a parte traduzida que ela fala que a perfeição é a doença da nação. Que é justamente o refrão. O celular tá longe. Eu vou botar aqui. Mas depois eu mando para vocês. Enquanto tá carregando aqui. Se carregar, né? Então, muita gente, por exemplo, fala assim: segundo a cantora Beyoncé, a perfeição é a doença da nação. Aí você começa. Um tema sobre armamento, vamos dizer assim. Vamos lá. De acordo com a cantora Beyoncé, norte-americana, né, a perfeição é a doença da nação. Ponto. Atualmente, no Brasil, mesmo com alguns avanços, é incontestável que o armamento no país precisa ser melhorado. Aí você fica... Qual é a relação de perfeição é a doença da nação com a melhoria do armamento no Brasil? Não tem nada a ver, né? Então é justamente por isso que eu digo que, ao utilizar, né, algo referente sobre alguma temática, para quem tem dificuldade, utilize já esses repertórios coringas. Por que, professor, isso ajuda? Até mesmo no dia da prova, se você esquecer algum tópico frasal específico, né, você já tem esse coringa para ajudar vocês. Isso ajuda muito, tá? Falo por experiência própria, porque de tanto que eu utilizava, né, esses tópicos frasais coringas, eles acabaram entrando na minha mente, e tanto é que eu sempre os repito, como, por exemplo, de Newton, né? Deu para entender, gente, o que significa tópico frasal? Sim. Ok. Vamos falar agora da contextualização detalhada do tema. Muita gente, muitos professores, na verdade, chamam isso de detalhamento temático. É a mesma coisa. Vamos lá, o que é isso, professor? Vocês já ouviram em alguns vídeos, alguns professores mais renomados dizendo que quando você apresenta o tema, você precisa apresentá-lo de forma mais detalhada? Vocês já ouviram isso? Uhum. Pronto. Essa apresentação é justamente essa contextualização detalhada. Ou seja, se eu falar, por exemplo, sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu tenho que detalhar o que significa, por exemplo, persistência. Mas não é explicar conforme dicionário, tá? É tipo assim, ó. Mediante isso, falar sobre a persistência da violência, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é necessário, pois o Brasil, mesmo com avanços políticos, ainda regride nessa questão. Isso eu acabei de fazer uma contextualização detalhada do tema. Muita gente confunde essa contextualização detalhada com explicar o que significa cada palavra do tema, que foi uma análise que a gente fez na aula passada. Mas não. É só você acrescentar algumas palavras a mais, algumas informações
E aí acaba dando certo. Deu para entender, gente? Eu vou dar mais uns exemplos depois. Todo mundo entendeu? Ok. Ok. E vamos falar aí da contextualização das teses e as próprias teses. Então, a contextualização da tese é a continuação da contextualização detalhada do tema. Que é assim, ó, mediante isso, uma análise minuciosa precisa ser feita para analisar algumas questões, dando prioridade às. Isso, por exemplo, é o que eu chamo de contextualização de tese. Mas, professor, por que esse nome, contextualização da tese? É simples, ó. Quando você utiliza esse, diante disso, analisar, diante disso, faz-se necessário analisar as vertentes da problemática em prol de algumas questões. Você já está colocando isso na atualidade, na modernidade. Por que tem que ser feito isso? Isso chama a atenção de um corretor, né? Isso chama a atenção de quem está lendo sua redação. É meio que você está preparando, né, para a bomba que vem, que são justamente as teses. Então, isso é o que a gente chama de contextualização da tese. É como se fosse uma passada de pano, né, para a bomba que você vai soltar depois. Então, para as pessoas que gostam de fazer redações polêmicas, como eu, por exemplo, eu adoro xingar o governo, né? Esse preparo ajuda muito, porque às vezes as suas teses são muito impactantes. Exemplo, teve uma redação que eu fiz, faz muito tempo, que eu usei teses muito pesadas, que foi falando sobre a violência obstetrícia. Lembra que eu estava explicando para vocês o que significa essa violência? Aí eu fiz uma redação sobre isso, eu até achei ela, e aí eu utilizei umas teses bem agressivas, que foram justamente a omissão, né, da sociedade masculina para a resolução da problemática e a maldade do governo em alimentar a violência para ganhar dinheiro. Então, são teses muito agressivas que até o professor fez assim, manere. Sabe? Então, quando você tem essa preparação, essa passada de pano, a pessoa já fica mais tranquila do tipo assim, eita, eu acho que vem bomba aí. Pode vir e pode não vir. Mas isso, na verdade, é um preparo para a pessoa que está lendo o texto, dizer assim, não, ele vai falar agora uma coisa boa, que são justamente as teses. Então... professor, Oi, Jéssica. mas é ruim você ser, como o senhor falou, né, agressivo nas teses ou tanto faz? Olha, depende da sua agressividade. Uma coisa é você xingar, né, o governo, dizer, por exemplo, coisas que a gente já sabe, que o governo é ruim, que o governo não presta, que o governo é genocida, que o governo é deturpante, que o governo... Isso é xingar, você está xingando o governo. Outra coisa é você dizer, por exemplo, eu vou ler um trecho para tu, tá? De governo. Deixa eu só achar aqui. Eu vou achar. Cadê? Não, eu vou falar, por exemplo, da ditadura, ó, do nazismo alemão. Vocês sabem, né? Eu vou ler um trecho para vocês que foi agressivo, mas foi um agressivo bonito, vejam. Mediante uma análise diacrônica, é possível perceber que a supremacia social, né, que é justamente as pessoas
ricas, as pessoas que acreditam que brancos devem ser superiores e negros inferiores, exerce um teor elevado na propagação de discurso de ódio nas redes sociais. Na década de 30, o alemão Hitler instaura em seu governo o nazismo, no qual tinha uma ideologia racial, afirmando que a raça ariana era superior às demais. De maneira análoga, o ideologismo de Hitler é posto em prática quando parte da sociedade redige textos de cunho preconceituoso com o intuito de denegrir uma raça, religião, visão política em prol da primazia sociodigital, deturpando assim o conceito de igualdade social. Professor, o senhor falou tão bonito, mas eu não entendi. Sabe o que foi que eu quis dizer? Eu quis dizer que as pessoas que propagam discurso de ódio são tão nazistas quanto Hitler foi. Olha o quão agressivo isso é. Não é verdade? Então, Sim. é justamente isso que você precisa ter o cuidado. Entender-se, Jéssica. Você pode ser agressiva, como eu fui nesse texto, por exemplo, mas você precisa ter o cuidado com as palavras que você utiliza. E por incrível que pareça, os corretores adoram esse tipo de texto, bem polêmico, porque sabe que você tem um preparo para falar sobre isso, sabe? Mas a atual configuração do Enem, das provas, sempre vão colocar temas, vamos dizer assim, que não sejam culpa só do governo, sabe? Por exemplo, o tema do ano passado, né, que foi a questão da saúde mental no Brasil, sabemos que a culpa não é só do governo, sabe? Existe a culpa também da sociedade, existe a culpa também das famílias. Então, a configuração atual do Enem, com o governo atual, procura sempre minimizar tudo que é só contra ele. Diferente, por exemplo, olha a diferença dos temas. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, onde pode-se falar, por exemplo, que as mulheres, infelizmente, não têm uma boa assistência governamental, apesar do ministério, como eu pegar a democratização de acesso ao cinema no Brasil e dizer que a culpa, por exemplo, pode ser da região, que a região não é bem desenvolvida, que não existe um preparo para se ter uma estrutura de um cinema. Eu posso colocar a culpa na geografia, por exemplo. Entenderam? Então, o governo sempre, né, infelizmente, vai procurar essas vertentes para livrar a culpa. Diferente, por exemplo, da redação do SSA. A configuração da redação do SSA é a mesma do que vocês estão vendo para o Enem. Mas os temas são bem mais pesados, são bem mais incisivos do que a do Enem. Então, a UPE, por exemplo, ele adora colocar temas que coloquem a culpa no governo. Sabe? Então, isso é muito interessante, essa defasagem. Deu para entender, gente, o que significa essa contextualização das teses e as teses? Sim. Deu. Beleza. Vamos falar um pouquinho mais de tópico frasal e tese, a propriamente dita. O tópico frasal, gente, é como se fosse a ideia núcleo da sua introdução. Ou seja, eu vou ler o seu tópico frasal e vou pensar assim, eu acho que ela vai falar sobre violência. Eu acho que ela vai falar sobre agressão. Vou ler mais um exemplozinho aqui para vocês, ó. Conforme diz Albert Camus, romancista franco-argelino, nós sempre adquirimos o rosto de nossas verdades. Uma relação, um tema que eu posso falar sobre questão de verdade. Fake news. Vocês não concordam que tem uma relação adquirir o rosto de nossas verdades com fake news? Mas qual é a relação, professor?
quem divulga fake news acredita que aquela mentira é uma verdade. Não faz sentido para vocês? Sim. Então é justamente isso que eu falo do tópico frasal. Essa é a ideia núcleo. É a pessoa ler o seu tópico frasal e dizer, o tema é isso. O tema é aquilo. Ela vai abordar isso. Fulano vai abordar aquilo. Entendem? Então isso é o que a gente chama de ideia núcleo. Vão existir palavras-chave que vão ser abordados dentro daquela questão. Como eu falei, não adianta eu querer utilizar como é o nome? Um gera bactéria, para não falar outras músicas, que vocês sabem quais são. E falar, por exemplo, sobre fake news. Aí eu quero botar um trecho assim, gera bactéria. Esse passinho é novo e nasceu na favela. Aí eu vou começar a escrever. De acordo com a análise do trecho, falar sobre fake news no Brasil é necessário. É necessário por quê? Porque a fake news vai gerar bactéria. É isso que as pessoas da redação elas fazem essas análises, né? Eles pegam os tópicos frasais e relacionam com os temas. Aí, quando tem relação, o corretor faz assim. Gostei. E a dica que eu dou para vocês. Tragam frases de pessoas completamente desconhecidas. Desconhecidas que eu falo é pessoas que não são utilizadas. Por exemplo, Fuller. Vocês têm ideia de quem é Fuller? Sei não, quem não. Fuller é era, né, o braço direito de Hitler. Ele era o Ministério da Publicidade e Propaganda alemão, na época do Terceiro Reich. Então, tragam pessoas que têm um certo impacto, mas que elas são desconhecidas. Sabe por quê? Quando o corretor olha isso, faz assim, ele tem base, ele sabe de onde ele está tirando as informações. Ou ela sabe de onde está tirando as informações. Vocês sabem quem é, por exemplo... Deixa eu pegar aqui uma pessoa. Ô, professor, mas e se um exemplo, o corretor ele não tem conhecimento sobre quem é a pessoa e, tipo, a gente acabe perdendo ponto? Isso pode acontecer ou eles vão atrás de saber exatamente se a fonte é segura e tal? Olha, vocês não perdem ponto se o corretor não conhecer o que vocês estão dizendo, tá? Por quê? A redação de vocês sempre vão ser corrigidas por duas pessoas. Sempre, tá? Então, se uma não conhecer, possa ser que a outra conheça. Por quê? A banca, né, de correção, ela é composta por pessoas que são formadas na área de letras, né, obviamente, mas existem pessoas especializadas. Por exemplo, Fuller é do Ministério de Publicidade e Propaganda. Quem faz letras vê muito ele, né, em didática, na cadeira de didática. Por quê? Ou então também vê em análise do discurso. Por quê? As pessoas, dentro dessa cadeira, a gente analisa a fala das pessoas em prol do convencimento de uma nação. Então, por exemplo, eu estudei Fuller, né, em letras. Mas, por exemplo, existem algumas pessoas que fazem letras espanhol, por exemplo, que não sabem quem é Fuller, mas sabe, por exemplo, quem é Pablo Neruda, que é como é que se diz? Um escritor espanhol. Tem pessoas, por exemplo, que estudam letras francês, que não sabem quem é Virginia Woolf, uma escritora britânica. Então, por isso, você não é despontuada se o corretor não souber. Mas, né, às vezes, eles correm atrás para ver se tem relação. Por quê? O corretor, minha gente, ele sempre vai ser muito imparcial. Ele vai avaliar a sua estrutura e não o que você escreve. Por que eu estou dizendo isso a vocês?
O corretor de Enem, ele tem 3 minutinhos para corrigir sua redação. 3. Absolutamente 3. Nem mais, nem menos. Então, ele vai pegar o texto, né, no computador, ele vai ler. É incrível a leitura. Eu falo porque eu corrijo, né, redação para o Enem. Aí ele olha o tópico frasal, a primeira linha, aí lê bem rápido a sua introdução. Por que ele lê rápido a sua introdução? Porque ele vai, quando ele passar o olho no desenvolvimento e na conclusão, ele vai ver se está batendo as informações, que é justamente as teses. Ele vai olhar a primeira linha, que é o tópico frasal, vai olhar a última linha, que é a tese, vai olhar os desenvolvimentos para ver se você está falando justamente sobre aquela tese, e vai olhar a proposta de intervenção. Se ele fez isso e não precisou voltar em nenhum momento, tenha certeza que você tira 200 pontos. Agora, se o corretor estiver lendo, aí ele vai para o desenvolvimento, por exemplo. Aí digamos que você fez assim. As mulheres sofrem violência. Aí no desenvolvimento você colocou aqui, assim, os homens sofrem violência. O corretor vai parar e vai dizer assim, eu vou precisar voltar para ler a tese dela para ver se é isso mesmo, qual é a relação. Se o corretor precisou fazer isso, tenha certeza que você já perdeu o ponto. Em alguma competência. Principalmente a competência 2. Por quê? Como nós temos 3 minutos de correção, o texto tem que ser uma leitura fluida. Se eu precisar ficar voltando as informações, é porque aquilo está incompleto. E quanto mais incompleto, ele vai tirando ponto. Olha, minha gente, corretor de Enem não tem pena, não. Eu falo por mim, né? Corretor de Enem não tem pena de aluno. Sabe? Por quê? Ele quer ganhar o dinheiro, ele precisa bater a meta, porque a meta deles são 100 correções, né, por dia. E, assim, eles precisam correr atrás, né? Então, por isso que eu falo. Quer escrever? Escreva dentro da estrutura. Não fuja. Por quê? Se você fugir, você perde ponto. Entendesse? Entenderam, na verdade? Eu vou ler para vocês agora uma introdução com tese explícita. Vou explicar o que é essa tese explícita. E depois eu vou falar da tese implícita, tudo bem? Vejam. Como estão vendo aí, como eu estou vendo, vocês estão vendo aí, ó. O segredo de uma boa introdução é a inovação dentro da regra. Vejam, me perdoem se existe algum daltônico nessa aula. Eu lembro que quando eu montei uma aula assim, com essas cores, né? Um aluno chegou para mim depois e fez assim, professor, o senhor falou tanto das cores, mas eu só consigo enxergar 2 cores. Oh, meu Deus do céu, H, fica dizendo assim, minha gente, vamos analisar agora a cor salmão. Vamos analisar agora o azul. Vamos analisar o rosa. O menino só enxergava verde e vermelho. Ó, foi o auge esse dia. Mas, ó, vamos analisar agora a primeira linha, que é justamente o tópico frasal. Olha só. Antes de mais nada, o tema é o reflexo da escravização digital na sociedade brasileira. Aí vamos lá. Conforme Erich Fromm, psicanalista alemão, o perigo do futuro é o que torna os homens autômatos. Aí vocês olham e fazem assim, mas professor, eu não sei o que é autômato. Autômato, para quem não conhece, são homens que dependem da tecnologia para sobreviver e para viver também. Então, qual é a relação, professor, entre o tópico frasal e a temática, né, a problemática? Homens autômatos são homens que necessitam da tecnologia para sobreviver. Isso é uma dependência. Eu dependo da tecnologia, isso tem a ver com escravização. Olha as relações, né? Então, continuando. De forma análoga ao pensamento,
Ó, a escravização digital na sociedade brasileira, vocês estão vendo que eu estou repetindo o tema, vem sendo cada vez mais evidente, devido à facilidade de compra e ao manuseio de ferramentas tecnológicas que, de forma incoerente, transformam os indivíduos dependentes dessas ferramentas, fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Professor, não entendi o que o senhor quis dizer. Essa contextualização, eu estou explicando o que é essa escravização, tá? Justamente porque as pessoas não sabem o que significam isso, na maioria delas. Por exemplo, vou botar isso em prática. Vocês usam TikTok, vocês assistem, vocês têm. Como é? Sim. Vocês têm, né? Se um dia o celular de vocês fosse roubado, né? Vocês acham que levariam, assim, se vocês tivessem condições de comprar um celular novo, assim, rápido, vocês comprariam um celular em quanto tempo? Um celular novo? Um mês? Na lei de um mês. Um mês. E vocês? Se eu tivesse condição de comprar Aham, sim. no dia seguinte, Certo. Quem mais? Acho que na mesma semana. Não necessariamente no outro dia, mas na semana mesmo, assim. Uhum, certo. Pronto. O que eu acabei de fazer com vocês foi uma pesquisa da BBC News, feita há muito tempo atrás, onde foi feita uma pesquisa, essa mesma pesquisa, e muitas pessoas nos Estados Unidos disseram que elas comprariam um celular na mesma hora. Foi roubado, tá com dinheiro, vai na loja e compra outro. Então isso é o que a gente chama de dependência tecnológica. Escravização digital ou tecnológica é quando você coloca a sua vida no seu celular. Eu acho que vocês já viram pessoas que para tudo usam o celular. Exemplo, a agenda está no celular, o despertador, a música, os documentos, os slides, cofre digital, fechadura digital, lâmpada digital, chuveiro elétrico digital. Vocês já viram isso? Tudo isso, né? sim. Então, tudo isso é escravização digital. Que se eu tirar um desses elementos, não é? A pessoa não consegue viver. Então, vê o quanto isso é grave, né? Essa escravização digital. Então, por isso que eu falo na questão de homens agir como máquinas, né? Por quê? Eu preciso da minha Alexa para tocar o despertador, porque se não tocar eu não acordo. Se eu botar outro despertador eu não acordo, eu só acordo com a Alexa. Eu preciso da minha televisão 4K, full 4K, para assistir minha Netflix, porque se eu não assistir numa full 4K, os meus olhos doem. Então, tudo isso é escravização digital, certo? E vamos ver agora uma contextualização da tese. Mediante uma análise diacrônica, faz-se necessário compreender melhor a complexidade dessa escravização por meio de suas causas. Olha, eu já estou preparando para o que vai ser abordado, né? Em proeminência, aí vem as teses em si. A globalização e o culto à tecnologia. Professor, o que são teses explícitas? É simples, ó. A tese explícita é quando você coloca dois porquês de forma bem clara, como tem aí, e esses porquês é o que você vai abordar no seu texto. Ou seja, vai se ter um parágrafo que você vai falar sobre a globalização e um outro parágrafo que você vai falar sobre esse culto à tecnologia.
Deu para entender, gente, o que é essa tese explícita? Você pode repetir o que é tese explícita? Posso, veja. A tese explícita é quando você, dentro do seu texto, vai abordar de forma muito clara, de forma muito objetiva, o porquê que você acha que aquela problemática acontece. Exemplo, nesse texto aqui, as teses são a globalização e o culto à tecnologia. Então, em um parágrafo eu vou falar sobre a globalização, no outro parágrafo eu vou falar sobre esse culto à tecnologia. Ou seja, eu não posso fugir disso. Entendesse agora? Mas essa globalização e culto da tecnologia tem que ser em relação à escravidão digital. Isso mesmo. Sempre tem que ser com relação à problemática. Nunca fora disso. Porque senão você é despontuado por fuga temática. Sempre, sempre, sempre. Entenderam, gente, o que significa essa tese explícita? Entendi. Pronto. Vamos falar agora da tese implícita, não é? E aí essa tese implícita é o seguinte. São falas de forma abrangente que você vai especificar no desenvolvimento. Exemplo, eu vou ler essa introdução para vocês. Ó, conforme Rousseau, filósofo suíço, a natureza faz o homem feliz e bom. Ignora esse fez aí. Porém, o convívio com a sociedade torna-o incoerente e miserável em suas ações. De forma análoga ao pensamento, mesmo com algumas políticas desenvolvidas para a melhoria estrutural do Brasil, a gestão de resíduos é vista como um ato incoerente pelo corpo social, evidenciando vertentes danosas a essa sociedade. Tais vertentes podem ser compreendidas por meio de suas complexidades históricas e sociais, tendo como primazia as ações diacrônicas e a eu ia botar, deixa eu apagar aqui. Pronto, agora. E a inércia. Vejam, quando eu falo ações diacrônicas, diacrônico, para quem não sabe, é que passa de geração em geração, certo? Na introdução, vocês estão vendo alguma ação, alguma coisa que eu falo de geração em geração? Vocês estão vendo algo referente a isso dentro da introdução? Então, não tem, tá? Então, isso é o que a gente chama de tese implícita. Por quê, professor? No meu desenvolvimento, no meu D1, eu preciso explicar que ações são essas. Deu para entender o que significa uma tese implícita? Eu falo o contexto geral, mas eu não dou o específico, como numa tese explícita, por exemplo. A tese explícita sempre vão ser opiniões que são relacionadas com a problemática. Exemplo, globalização não é relacionado à tecnologia? E o culto à tecnologia também não é relacionado com a digitalização das coisas? Ou seja, existe essa relação direta entre o que eu vou falar, certo? E a problemática. Na tese implícita, eu não preciso mostrar essa relação na introdução.
mas eu tenho que detalhar ela no desenvolvimento. Exemplo. Ações que passam de geração em geração. Eu não posso falar sobre a reciclagem. Eu não posso falar, por exemplo, sobre a violência feminina contra as mulheres, aliás. Eu não posso falar sobre o racismo. Eu não posso falar sobre a homofobia. Existem comportamentos aí que são diacrônicos, ou seja, de geração em geração. E a mesma coisa com a inércia. Inércia é algo que está parado, não é? E aí, eu olhando para a inércia, eu posso falar de governo, eu posso falar de sociedade. Estou falando dentro desse tema aí, tá? De gestão de resíduos. Eu posso falar de sociedade, eu posso falar de governo, eu posso falar da omissão governamental acerca de alguma temática específica. Então, isso é uma tese implícita. Por quê, professor? Eu estou fazendo isso de uma forma abrangente, mas que eu vou especificar no meu desenvolvimento. Entenderam agora, gente, o que significa Só essa no diferença? desenvolvimento, apenas desenvolvimento que você vai especificar no caso, né? Só, Jéssica, só no desenvolvimento. Logo nas primeiras linhas, você vai precisar explicitar, né? Que ações diacrônicas são essas, e a inércia de quê? Tem que ficar muito claro no desenvolvimento. Entenderam, gente? O que significa a diferença de explícita e implícita? Sim. Beleza. Vamos lá. Como vocês sabem, eu sou muito pontual e a nossa aula termina de 7 horas. Eu vou deixar esses 6 minutos para vocês falarem. Vocês têm alguma dúvida a respeito da estrutura de introdução? Eu não, eu. Eu tenho sobre. Ficou claro? Fale, meu amor. Eu tenho sobre a contextualização detalhada do tema Uhum. e de tese e as teses. Eu não entendi muito bem. Eu também. Pronto, vou te explicar. Boa, Thalita. Vou explicar melhor vocês duas. Eu vou ler uma introdução para vocês. Não, melhor. Eu vou voltar aqui. A gente vai ler a introdução da tese explícita. Ó, eu quero que vocês foquem apenas no azul, no rosa e no laranja. Tá certo? Vamos lá. De forma análoga ao pensamento, a escravização digital na sociedade brasileira, vocês estão vendo que isso que está sublinhado é o tema. Concordam comigo? Sim. Sim. Vem sendo cada vez mais evidente. Aí você pergunta assim, ué, por que essa escravização vem sendo evidente? Devido à facilidade de compra e ao manuseio de ferramentas tecnológicas que, de forma incoerente, transformam os indivíduos dependentes dessas ferramentas. Vocês concordam comigo que eu estou justificando o porquê que essa escravização digital existe? Sim, sim. Sim. Quando a gente fala, né, em gramática ou em português, que a gente fala que a justificativa é o porquê das coisas, esse porquê, né, é justamente a justificativa de algo. Então, exemplo, a contextualização do tema é como se você justificasse o porquê que aquilo existe. Entende? Sendo que você vai dar um conceito mais geral. Exemplo, eu chego para vocês e falo assim, a violência contra a mulher, ela existe porque há uma negligência governamental
acerca das políticas de inclusão feminina. Eu não estou dizendo a tese, eu estou dizendo um fato. Entendem? Então, essa contextualização vai ser você ampliar um fato que tem a ver com aquela problemática. Ou seja, você vai explicar o tema, né? Você vai dar esse detalhe por meio de uma justificativa. Professor, mas isso não seria a tese? Não. Vou explicar a diferença. Existe uma diferença entre você achar o porquê que aquilo acontece de forma frequente e existe a diferença de vocês explicarem o tema por meio de um fato social. Vocês conseguiram compreender essa diferença, meninas? Sim. Então, Sim. as teses, que são essas que estão aqui de laranja, é a sua opinião, não é, o seu ponto de vista sobre aquela problemática acontecer de forma frequente. O de azul, que é a contextualização temática, é justamente você explicando o tema por meio de um fato social, de uma coisa verídica, uma coisa inquestionável. Entenderam agora a diferença? Conseguiram compreender o que é cada coisa? Consegui. Thank you. Ótimo. Alguém mais tem dúvida? Acho que não, né? Olhem, no material que eu postei, que eu vou postar, na verdade, que já está programado, vocês vão fazer uma redação para mim, certo? E lá no material tá detalhando, né, esse tema, que é a questão da evasão escolar no Brasil, certo? Vocês vão fazer vocês vão ler o que eu postei. Eu postei algumas visões, como por exemplo, visão histórica, visão jurídica, visão social sobre o tema, certo? Deem uma lida e pratiquem, certo? E aí eu quero ver essa redação. Vai ter a redação do simulado, claro. E é bom para vocês darem uma lida e praticarem, tá? A folha tá lá já posta também. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, me procurem. Tá certo, gente? Não se acanhem. Eu sou uma pessoa maravilhosa, a Sara sabe. Sou um professor muito maravilhoso. E vejam, não tenham medo de errar. Não tenham medo de tirar nota baixa nessa redação, porque é o comum. A gente está começando a trilhar um caminho. Certo, meus bebês? Eric, aparece. Brilha. Eu vou sair.